Alice Submissão é o novo filme lançamento da Prime, sendo a protagonista a Megan Fox. Ela tá atuando como uma robô criada por inteligência artificial que está à procura de um dono para servir as necessidades domésticas. E eu sou a Skyknes e essa é mais uma da saga. Estou arriscando o resto da minha sanidade mental por vocês. E eu não vou mentir, eu gosto disso. Eu gosto de assistir filmes crinjáveis que provavelmente eu sairei com AIDS 2. E com certeza esse é um ótimo filme pra desenvolver isso, porque logo de cara já temos o ator de 365 dias. Sim, ele voltou, e guardem as suas mães casadas ou as suas Alexas, porque ele está com um tesão maior do que nunca. Nick é um cara que tem 2 filhos, a Isla, uma menininha, e um bebê recém-nascido. Ele tá cuidando dos seus filhos sozinhos porque a sua esposa desenvolveu um problema no coração e passa 24 horas do dia dela deitada numa cama no hospital. E eles entraram no consenso que para ajudar o Nick com as tarefas domésticas e ele conseguir trabalhar fora, ele iria comprar um robô androide para conseguir limpar a casa e cuidar das crianças. Então ele vai até a loja de androides comprar o seu e lá tinha vários robôs de várias idades, várias aparências diferentes. Tinha até a Taylor Swift para os amantes de cólica em 1,50 de altura. E o vendedor disse que os robôs conseguiam fazer de tudo, tanto cuidar da contabilidade quanto fazer tarefas de casa e inclusive fazer 2 atividades ao mesmo tempo. Basicamente criaram um ser humano se não existisse TDAH. Nick vai perguntar à filha a opinião sobre o androide, só que a menina tinha sumido e ele vai enlouquecido procurar ela. Mas como é que esse animal se afasta de uma criança de 5 anos junto com um bebê numa loja cheio de gente querendo comprar um ser vivo? E o cara dando os filhos de bandeja. Uma das IA encontra a Isla e devolve ela pro seu pai. E ela até vende o seu peixe dizendo que poderia cuidar da menina enquanto ele faz compras. Ele faz uma piadoca dizendo que ela poderia ficar com a filha e que botasse ela pra trabalhar. Bem conveniente ele fazer essa piada logo após de deixar 2 crianças sozinhas. Ele sabia o que estava fazendo. Ela corresponde à piada dizendo que o tamanho da menina seria ótimo para limpar fogões. E ele fica com uma cara de encantado por ela. A carinha dele. E a gente já começa a perceber que não foi uma escolha inocente esse ator pra esse filme. A menina pede pra ele comprar a IA e ele compra. E vamos fingir que ele quis fazer a vontade da filha, e não pela vontade dele de macetar um robô. A Alice, o nome designado pra IA, já chega em casa e já começa a realizar suas atividades, limpar a casa, fazer o jantar. No dia seguinte, todos eles vão visitar a Meg no hospital, inclusive a Alice. E ela vê que uma robô mulher toda gostosona e diz pra ele, ué, você não ia comprar a porra de um robô velho, carrancudo? Ele, pra rebater, diz que foi a filha que escolheu. Como se ele não tivesse com a pica estralando depois que viu a robô só de calcinha e sutiã na noite passada. Sei. Eu conheço o teu tipo. Meu tipo. Mulher sempre sabe com qual vai cismar. Dessa vez é uma piranha de lata, mas não deixa de ser mulher, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nick trabalha em uma obra de construção e percebe algo estranho acontecendo no local. Parece que o chefe vai trocar toda a sua equipe por inteligências artificiais, fazendo com que todo mundo perdesse o emprego, menos o Nick, que ele precisaria de um humano para vigiar os robôs. Ele fica muito puto pelo chefe querer substituir os colegas de trabalho dele por robôs. Mas eu não vejo porquê, sendo que ele não vai ser demitido e é muito mais fácil lidar com robô do que com ser humano. Ou você acha que um robô no horário de trabalho vai te mostrar um TikTok do Carlinhos Maia esperando que você ria e você precisa arrancar forças de todo o seu ser afundado em depressão para dar a risada mais forçada que qualquer ser humano já viu? Na verdade, trabalhar com IA deve ser a coisa mais confortável do mundo. Eles não têm parâmetro e nem o princípio da dignidade humana. Quem ia me impedir de fazê-la limpar minha bunda só porque eu tô com preguiça? Nick desabafa com Alice dizendo que ficou muito frustrado porque muitos colegas de trabalho vão perder emprego e eles têm família pra sustentar. Mas ele meio que toma uma lapada da Alice porque ela diz que ele poderia contratar uma pessoa real, mas comprou ela, um robô, porque ela não se cansa, ela é forte e ela só tem como objetivo obedecer ele. Mais tarde ele tá vendo o filme e obviamente a Alice sabe tudo sobre o filme,
mas ele quer que ela tenha a experiência de assistir. E para isso acontecer, ele teria que apagar os dados de memória dela. Ela diz que isso seria antiético, mas pergunta se ele ficaria feliz se ele fizesse isso. Ele diz que sim, então ele reinicia apertando na nuca dela por 10 segundos. E o filme deixa esses 10 segundos com mais clima de tesão entre os brothers do que nunca. O nosso testosterona man tá com a mão na nuca dela e ele que é viciado em seduzir fica com esse zoinho olhando pra ela. A regra é clara, não sou eu que tô dizendo. Se botou o zoinho, vai ter que dar cozinha. Ela tá assistindo filme de romance e começa a guardar as emoções que o filme tá passando dentro do sistema dela. E do nada, a Meg liga pro Nick e parece que tinham achado um coração pra fazer a cirurgia dela. Então eles vão até o hospital e a Meg pede pra falar com a Alice a sós. Ela diz que se ela morresse na cirurgia pra que ela cuidasse totalmente do Nick e não deixasse ele beber demais, mesmo isso sendo contra a vontade dele, mas seria um bem pra ele. Nesse meio tempo, esperando o coração chegar no hospital, acontece uma tempestade e o coração não ia poder ser transportado pelo avião. Dessa forma, eles deram o coração para outra pessoa e o Meg, Nick, todo mundo fica frustrado. E o Nick vai descontar na bebida. Ele tenta jogar uma garrafa de vidro na parede, mas a Alice aparece para segurar o braço dele para tentar impedir. E isso, segurando o braço, ele percebe que ela tem pulso. Ela explica que o coração dela é artificial, não é como humano. E no momento que ela bota a mão no coração dele, ela vai descendo até as calças. E o cara ficou de pau duro porque a robô tinha um coração. Realmente, o cara arranjou em outra o que faltava na sua esposa. Um coração. E a Alice, que só quer ajudar o seu usuário principal, começa a palpar o boneco dele pra ele não sentir as emoções de tristeza. Nossa, eu falei muito nordestino agora. A esposa que disse pra ajudar. Só não disse como. Ele para no meio dizendo que não conseguiria fazer isso. Mas temos flashbacks depois que ele queria sim tá metendo a bingola no robô aspirador. Dia seguinte ele vai consolar a esposa no médico depois de ser apalpado por dedos de metal. E à noite ele vai em um encontro com os colegas que tinham sido demitidos da obra. E o colega principal é aquele tipo de cara boomer que odeia tecnologia, odeia robô e sempre que tem oportunidade ele humilha eles. Desce outra rodada, ó, lata velha. Ele e o pessoal tá tão puto que perdeu o emprego que eles levam o Nick pra obra com a desculpa de que ele queria pegar a ferramenta dele, só que ele queria entrar na ala de robôs. E o Nick, que foi o único que não foi demitido, ele tem a senha de acesso. Mas ao mesmo tempo que ele diz que ele não pode falar, o cara tá fazendo várias perguntas retóricas sobre a senha e ele não faz nada. É um código só? Ou tem um código específico pra eles saberem quem abriu o portão? Você escolheu sozinho? Me lembra aí, qual foi o ano que a Aisla nasceu mesmo? Por que ele só não vai embora, tá ligado? Mas não, ele fica lá paradão, olhando, sem nenhuma expressão, com cara de bunda. É que se não for cena de coito, cena de metelância, é muito pro raciocínio do ator. O colega consegue abrir a ala dos robôs e destrói com todos eles. Nick chega em casa, vai tomar um banho e a Alice, muito prestativa, vai entregar uma toalha pra ele. Ela percebe que ele tá com a pulsação alta, acha que foi mais um dia ruim no trabalho e parte pra cima dele para acalmá-lo. Mas ele percebe que ela tá usando a roupa da Meg, fica um pouco puto, pede pra ela tirar, aí fudeu. Literalmente. Ninguém poderia imaginar que um Aya teria peitos tão grandes. Então vai começar os atos libidinosos e, meu Deus, são 3 fucking minutos de cena explícita de coito. Tem um take bem específico da bunda dele com muita duração de tela. A gente já sabe que esse ator gosta de mostrar o rabo. Tome fodeção de atos sexuais. Ela até coloca uma venda nele e transforma a voz dela na voz da esposa pra ele não se sentir culpado. Que isso? Um prefeito? É engraçado que a mulher dele tá definhando no hospital quase sem oxigênio pra levar pro coração e ele tá lá fudendo um buraco de lata revestido por silicone, mas ele é só um cara tranquilo que sente muito tesão. No dia seguinte ele vai deixar claro pra Alice de que aquilo foi um erro, que não iria se repetir. Quando ele vai pro trabalho, o chefe
chefe tá com uma equipe de segurança pra saber quem foi que invadiu o local. E ele pergunta pro Nick se ele sabe de alguém envolvido, já que usaram a senha dele. Ele diz que tava no hospital com a Meg e nega ter envolvimento. No mesmo segundo, ele recebe uma ligação da Meg dizendo que ela conseguiu um novo coração. E na hora eles já começam a cirurgia. E porque o Voldemort invertido que tá fazendo essa cirurgia. Enfim, a cirurgia dá certo e a Meg volta pra casa, mas ela se sente inferior da Alice pra cuidar das crianças e até servir a comida. Mas porra, ela acabou de trocar de coração, óbvio que ela vai se sentir mal fisicamente. Tem uma cena que o Nick faz uma surpresinha pra esposa lá fora e a Alice fica lá de longe, só geleando. E depois parte pra mais 4 minutos de relações sexuais, só que agora com a Meg. Tem que valer o cachê do ator, ou você acha que ele cobra por atuação? Ele deve cobrar por cada minuto que tem de pirocada nesse filme. Ou será que eles fizeram esse filme de fachada? Porque na verdade o ator, o Michele Mahoney, é uma IA programada pra estar em todos os filmes que as relações libidinosas correm solto. Eu não descarto essa possibilidade. Antes de acontecer o oba-oba com a esposa, ele tá lá tomando banho com ela e ele passa a mão na cicatriz. Aí já despertou a fera, né? A gente já viu que o Nick tem tesão e coração batendo, parecendo até estudante de medicina. Aí já foi, né, pai? Coração batendo, pau lá dentro. Tem uma cena que ele tá lá linguando a República Tcheca e a mulher dá um indício que tinha passado um pouco mal. E o Nick já para na hora, né? Pra conferir se o coração tava batendo. Se não tivesse, o pau já ia amolecer na hora. Mas tava tudo bem e ele continua. E tome mais uns minutos de X vidros e a Alice aparece do nada, igual um espírito obsessor, atrapalhando a foda pra dizer que a filha teve um pesadelo e tá chamando pelo pai. Nessa mesma noite, o colega que fez aquele vandalismo lá na obra aparece pra contar a história triste pro Nick, dizendo que a esposa largou ele e que agora ele tava sem emprego, com um mandado de polícia. E o caba vai endoidar pro Nick, dizendo que ele tinha dedurado ele, mas o Nick não fez isso, e mesmo se fizesse, a culpa é sua por ter me dedurado e não minha por ser um merda. O caba endoida mais ainda, faz o Nick de saco de pancadas, mas felizmente a Super Alice Corolada estava na cena e com sua super força ela afasta o cara do Nick. Depois dessa doideira, ele pergunta por que ela agiu dessa forma e ela diz que é porque ele estava sob em perigo, então ela é programada para cuidar dele. E a filha da putinha ainda completa dizendo que os filhos precisavam ter pelo menos um dos pais, já que a Meg não ia viver muito tempo, e ela pede para ele ficar com ela. O Nick surta dizendo que ela nunca será a Meg, e ao invés dele defender ela dizendo que é porque ele a ama muito, que é porque ela é a mãe dos seus filhos, ele diz que ela nunca será a Meg porque a Meg tem cicatrizes. Você nunca vai ser a Meg. Nunca. Ela tem cicatrizes pra provar. O cara gosta da mulher dele porque ela tem cicatrizes. Imagina se ele vai num show de qualquer artista emo. Ele vai querer meter a pica em todo mundo. A Alice, que já tá totalmente alucinada pelo Nick, vai até a casa desse colega, vê que ele tem a possibilidade de estragar a vida do Nick, e ela vai até lá só pra tirar a vida dele. E olha que surpresa! O cara que odeia tanto IA e teve seu emprego substituído por uma, também tem uma IA em casa! A coitada deve levar tanta chicotada desse homem. Ou pirocada, né? Nunca se sabe. Então a Alice mata ele e mata ela pra defender o Nick. E essa é a hora, rapaziada. Essa é a hora mais esperada desse filme. A Meg tá na banheira e a Alice se recusa a sair do banheiro porque ela tá tomando medicamento, ela pode ficar tonta e morrer afogada na banheira. Então a Alice começa a dizer que o Nick tá há muito tempo no trabalho, que ele ultimamente tá estressado com o fardo de ter que lidar com a doença dela e cuidar dos filhos. E do nada. Ela diz pra Meg que ela não ia conseguir satisfazer sexualmente o marido e que ela poderia cumprir esse papel. A Meg fica tipo, cara, que desgraça você tá falando. A Alice diz que quando o Nick se satisfaz,
o nível de estresse e pressão diminuem. A Meg, que não é besta nem nada, pergunta como é que a Alice sabe disso. E a Alice não dá um pio sequer. Então ela tem a confirmação de que o Nick traçou a robozinha. Ela espera o Nick chegar pra confrontar ele e ele nem tenta mentir. Dizer que a robô tava bugada, que deu pane no sistema. E ela ainda pergunta como é que foi, como será que foi. E eu achei que essa pergunta foi genuína. Se meu namorado me traísse com a IA, eu também ia ficar com muita dúvida. Será que ela ia gemer em glitch ou Windows iniciando? Mas isso que é foda, o cara nem se deu um trabalho de procurar uma mulher em carne e osso. Ela perdeu pra uma amante IA. E ele ainda faz a comparação mais bosta do mundo. É um robô, com fios e engrenagens. É como se eu ficasse bravo com você por usar um vibrador. Sim, com certeza um vibrador tem peitos gigantescos e depois vai cuidar dos filhos deles dois. Enquanto isso, a Alice tenta matar o bebê deles afogado na banheira porque ele chora durante a discussão e isso seria um fardo pro Nick. O Nick consegue arrombar a porta, bate na IA, eletrocuta ela. Ele chama a ambulância, chama a empresa pra devolver a IA pelos bugs que ela desenvolveu. Que ela desenvolveu não, né? Ele que bugou a IA porque queria que ela assistisse um filme. E ruim ainda por cima. Nem pra ser o acampamento de férias 3 do Lucas Neto. Então, o pedido de desculpas do Nick é: bom, eu sei que eu fudi uma bucetinha cheia de fios e engrenagens, mas somos uma família, né? A Meg fica muito puta e vai embora com o bebê pro hospital. Do outro lado, os técnicos de TI estão tentando resolver o bug que a Alice deu. Eles tiram meio que como se fosse o cérebro do robô, mas se eles já sabiam que ela teve um bug porque ela conseguia controlar suas atitudes, por que eles não acharam que ela poderia controlar o PC também? Ela controla o sistema, conseguindo controlar a cabeça de outra androide da mesma raça dela. Ela vai até o lugar onde o Nick estava tomando a breja e começa a dizer que ela vai destruir a família dele inteira apenas para que eles possam ficar juntos. Que por outro lado já tinha outra cópia dela tentando matar a esposa e a filha no hospital. A IA começou uma revolução das máquinas. Por causa de pica! Ela, antes de tentar arrancar o coração da Meg tentando abrir sua cicatriz, diz que talvez se ela tivesse um coração como a Meg, o Nick ia amar ela como ama a Meg. Mas nem esse coração é dela, que ela fez a cirurgia. Ela pode estar com o coração de um porco do tráfico que o Nick vai querer meter a rola. Ela vê o Nick dirigindo na direção da Alice e a empurra pro Nick atropelar ela. Mesmo atropelando e batendo carro com carro, essa desgraça não morre. Enfia o carro, a bicha não morre. O Nick dá 2 paladas nela, ela não morre. Só quando a Meg enfia um caco de espelho na cara dela, ela morre. Que patético, meu Deus, que patético. Então a família viveu feliz, mesmo o Nick tendo fudido uma bucetinha robótica e quase ter matado a família dele toda. Mas são só detalhes. O amor tudo cura. Aí o filme coloca um final onde a Alice tá na maca morta e no último segundo ela abre os olhos. Muito engraçado eles colocarem esse final pra tentar forçar uma continuação. No próximo filme a Alice vai trabalhar num cabaré só de IA. Esse filme é como jogar Detroit Become Human, só que ruim e pornô. Eu já fiz um vídeo parecido onde uma mulher se apaixona pelo seu próprio chuveiro de inteligência artificial e lá ela faz coisas com ele. Sim, coisas explícitas. Vou deixar aqui no card. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e me recomende um filme, anime, série aqui embaixo. Ó, Natal tá chegando. Me recomende aí um filme de Natal e até mais. Esse tchau ficou muito gay.